Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e esse vídeo vai ser pintando Bobbie Goods comigo. Gente, vocês vão pintar Bobbie Goods comigo e vocês vão me acompanhar. Mas, gente, não vai ser um pintando Bobbie Goods. Deixa eu apoiar aqui direitinho. Não vai ser um pintando Bobbie Goods normal. Vai ser um pintando Bobbie Goods e conversando ao mesmo tempo. Tipo, gente, eu vou pintar. Mas eu vou estar falando algumas coisas com vocês, entendeu? Tipo, eu vou estar conversando mesmo. E, gente, deixa eu apoiar aqui direitinho, ignore, tá? Eu apoiando aqui. Vai ficar assim, gente, pra eu pintar. Mas o tema que eu escolhi, porque tem que ter um tema. Eu vou conversar o quê, né? Tem que ter um tema. O tema que eu escolhi tem a ver com o desenho. O desenho, você está vendo o quê? Dois bichinhos. Dois bichinhos. Os dois são amigos. Então, os dois são amigos e o tema é amizade. Eu vou conversar com vocês sobre amizade, mas eu escolhi esse tema por causa do desenho mesmo. Mas não vai ser amizade tipo, só as amizades que eu gostei e tal. Vai ser todas as minhas amizades, tipo, todas mesmo. E eu vou contar as minhas amizades em Portugal, na Europa. Eu não vou contar, tipo, das minhas amizades outras, porque eu não lembro das minhas amizades no Brasil. Porque, tipo, eu era muito pequena, então eu não lembro. Eu vou contar das minhas amizades aqui em Portugal e bora comigo. Gente, começando, eu vou pintar os bichinhos. Mas eu vou conversar aqui, né, por enquanto. Gente, é tipo assim, logo assim quando eu cheguei aqui, em Portugal, como eu explico isso? Eu fui para uma escola e essa tal escola, deixa eu pensar como eu falo. Essa tal escola, ela me deu uma amizade muito grande. Tipo, essa amizade me fez ficar muito feliz na hora que eu mudei pra Portugal. Sim, gente, essa amizade me ajudou muito, quanto com os meus sentimentos, entendeu? Quanto tudo me ajudou. Essa amizade, deixa eu pensar, ela foi uma amizade muito boa, muito boa mesmo. Mas amizades, né, às vezes são separadas. E infelizmente foi o que aconteceu. Essa minha amiga, ela é muito especial pra mim. Ela foi uma das amigas foi a amiga que foi minha primeira amiga de Portugal. Eu gostei muito de ser amiga dela. Gosto, né, porque eu ainda sou. Eu gosto muito de ser mesmo amiga dela. Agradeço, sou agradecida, sou grata, agradecida nada. Sou grata de ter ela como amiga. Fico feliz, sabe? Mas infelizmente eu me mudei e eu tive que sair da escola. Eu me mudei, né? Quando você se muda, geralmente você sai da escola que você está.
Eu tive que sair, porque era muito longe, não dava, né? Então, aí foi isso, gente. Eu saí e tal, da escola. E eu fiquei muitos dias mesmo triste. Porque eu gostava muito de ter ela perto de mim, sabe? Ver todo dia da semana e tal. E tipo assim, eu simplesmente do nada não vejo ela mais, entendeu? Por isso que eu fiquei muito triste. Mas com essa amizade também me trouxe uma coisa muito boa. Os meus pais, de tanta gente pedir, de a gente sair junto e essas coisas todas, nossos pais viraram amigos. Tipo, os meus pais viraram amigos dos pais dela e os dela viraram amigos dos meus pais. Tipo assim, você vê que a nossa amizade fez nossos pais também ter uma amizade. Tipo, foi bem legal. Gente, foi o seguinte, ai meu Deus. Foi o seguinte, quando eu me mudei, né? Como eu explico? Deixa eu pensar. Tá. Quando eu me mudei, misturou um monte de emoção junta. Tipo, misturou muitas emoções. Porque ficou aquela tristeza. A tristeza de quê? De que, eu vou perder a minha amiga. Eu não vou ver mais ela. E tal, tô triste. Mas também ficou aquela alegria. Que eu vou conhecer outros amigos. Tipo, entendeu? Fica a tristeza que eu vou perder essa amizade, mas fica a alegria que eu vou ganhar outros. Mas, gente, eu tava completamente errada na época que eu pensava assim. Tipo, tá, ter novas amizades, sim, eu tô certa. Mas não foi porque eu me mudei que eu perdi a amizade com ela. Tipo, mesmo que o aniversário dela, que a festa de aniversário dela seja lá, nossa, muito longe, eu vou, entendeu? Pela gratidão que eu tenho por ela. Porque eu tenho uma gratidão enorme por ela, porque ela foi minha primeira amiga, foi aqui em Portugal, né? Foi a amiga que me acolheu quando eu cheguei, me ajudou contra as pessoas que não gostavam de mim, me faziam mal. Tipo, ela me ajudou real. Tipo, ela me ajudou mesmo, real. Tem noção? Tipo, realmente. Ela me ajudou mesmo. Entendeu? Ai, nem tá indo agora. Tô falando de coisa. Essas coisas nem tá indo o negócio. Tipo assim, ela me ajudou mesmo. Tipo, super, hiper, mega. E tipo, como ela me ajudou, eu tenho muita gratidão, como eu já falei. Tenho muita gratidão por ela. E não tem muito o que falar, né? Eu tenho muita gratidão por ela. Gostei muito de ser amiga dela. Gosto ainda, ai. Gosto muito mesmo. Mas eu me mudei e eu tive novas amizades. Foi um impulso pra ter novas amizades, entendeu? Às vezes se mudar é bom, porque você tem a experiência, sabe? De você ter uma amizade nova, entendeu? Você tem a experiência, entendeu? Então, é isso, sabe? Mas não é só isso que eu queria falar também. Quando eu me mudei. Mas, Duda, se você se mudou, você só tá falando da sua primeira amizade. Da amizade que você ainda tava lá do lugar que você se mudou e tal. Gente, é isso que eu ia falar.
eu falei da minha amizade lá primeiro e tal. Mas e agora? Não tenho nenhum amigo? Porque, tipo assim, ficou esse vácuo, né, que eu não falei ainda. Gente, eu tenho sim, mas eu vou começar do início mesmo, sabe? Porque não foi assim direto que eu tive essa amizade. Demorou, sabe? Então, ai meu Deus. Demorou, tipo, real pra eu ter essa amizade. Então, é isso, gente. Eu vou contar aqui, né? É tipo assim, quando eu me mudei, foi o seguinte. Eu cheguei aqui, eu fui, tipo, super, muito perdida. Porque, tipo, eu mudei de escola, eu mudei tudo, tipo, eu não sabia nem o que eu fazia, entendeu? Tipo, eu tava super perdida. Sabe quando você tá muito perdida, você vai num lugar e você fica muito perdido? É isso mesmo. Só que não é um lugar, é diferente. É amizade mesmo, sabe? Que amigo eu vou ter agora? Eu me mudei, eu pensava assim, que amigo eu vou ter agora? Eu me mudei, deixei minha amiga pra trás, o que eu vou fazer? Entendeu? Aí, gente, eu me mudei. Minha primeira amizade, tipo, quando eu cheguei em si, tinha duas meninas na minha escola, não vou citar nome, né? Mas tinha duas meninas que elas, tipo, eu olhei assim pra elas, eu falei, nossa, elas parecem legais e tal. Mas aí não é que me chega outra e quer também ser minha amiga. Mas aqui em Portugal, eu já percebi que tem uma coisa diferente nas amizades. É assim, esse aqui é meu amigo, ele não pode ter mais nenhum amigo, entendeu? Tipo, esse é meu e acabou. E eu também não posso ter mais nenhum. É só esse mesmo. Tipo assim, aqui em Portugal é muito diferente nisso, entendeu? Tipo, super, hiper, mega diferente nisso daí. E... gente, aí, uma coisa que, tipo, eu na outra escola, eu não tava acostumada, era nisso. Por quê? Mas você não teve isso na outra escola? Gente, tinha. Mas como eu só tinha uma amiga, pra mim era normal. Eu só tinha uma amiga, só ficava com ela, tal. Os outros não eram meu amigo, era só colega. Normal, ok. Mas o problema é, quando eu cheguei aonde eu tô morando agora. Esse foi o grande... não é um problema em si. Mas é que eu percebi isso que eu tô falando pra vocês. Que aqui é diferente, né, em Portugal, disso daí. Que você é amigo só de uma pessoa e acabou. Não gosto muito disso, vou confessar aqui. Mas é isso, né? Aí, gente, é tipo assim. Quando eu descobri que tinha isso daí, de só uma pessoa é sua amiga e acabou, eu fiquei meio em choque. Porque no Brasil não é assim, né, e tal. Eu não sou acostumada a ter isso assim na minha vida. E, tipo, foi um choque mesmo. Normal ter um choque disso, assim, em si. Então, gente, eu achei bem, tipo, super, hiper, mega estranho isso. Entendeu? Porque, tipo, pra mim, tem nada a ver isso da pessoa ter outra amiga. Pra mim é normal, oxe, nada a ver, né? Então, mas tem um problema, né? Tem um probleminha aqui nisso tudo. Que eu tenho que respeitar, né? Se é assim, é assim. Mas eu não gosto, tipo, nada disso, de ser só um amigo, sabe? E acabou. Mas, né, fazer o quê? Aí, gente, é tipo assim. Tá, aí eu comecei a me acostumar nisso. Mas tem um problema nisso daí.
de ser só um amigo. Lembra que tinha 3 discutindo por mim? Então, 2 eram muito amigas. E já a outra chegou, tipo, em mim sozinha, sabe? Querendo só eu mesmo. Aí eu fui em quê? Como eu não gostava muito disso daí, de ser só uma pessoa de amigo, eu fui no que tinha mais 2. Que tinha 2, entendeu? Pra ficar 3. Tipo assim, eu era amiga da outra, mas eu decidi pra ficar, tipo, comigo todo dia mesmo. Essa daí, entendeu? Isso daí que eu falei. A que tinha 2 pessoas. Aí, de boas. Até aí, né? Gente, no MIE, uma se mudou, foi pro Brasil. Elas eram brasileiras. Se eu não citei, eu não lembro mais. Mas elas eram brasileiras também. Uma voltou pro Brasil, né? Tá. Aí eu fiquei só com a outra. A outra eu senti que era mais possessiva. Tipo, mais que o normal. Aqui em Portugal, como eu já falei, é tudo assim. Você tem um amigo e acabou. Ela era até demais nisso daí, entendeu? Tipo, demasiado. Aí, aconteceu alguns BOs, né? Que eu não vou citar aqui o que aconteceu direitinho. Mas aconteceu algumas coisas lá. E eu parei de ser amiga dela. Dessa tal pessoa aí. Que eu não vou falar nome, né? Porque vocês sabem por quê, né? Eu não vou falar nome, então. Eu parei de ser amiga. Tipo, totalmente. Nem falava mais com ela e tal. Mas aí o que aconteceu? Como eu falo isso? Eu parei de ser amiga, mas eu ia ficar o quê? Sozinha na escola? Sem ninguém, andando sozinha. Aí eu fiz o quê? Eu pensei, com quem eu vou ficar? Aí tinha outro grupinho, assim, de 2 pessoas que eu vi que parecia legal, entendeu? Parecia ser feliz, sabe? Bem legal, divertida. Aí eu fiz o quê? Vou ser amiga delas, vou tentar ser amiga delas. Cheguei lá, uma me aceitou muito, tipo, muito bem mesmo. Uma me aceitou muito bem e tal. Mas a outra, às vezes eu sentia que ela não me aceitava muito. Chegou até um ponto que ela parou de ser nossa amiga, minha e da outra, que me aceitou bem. Tipo, parou de ser nossa amiga e porque falou que eu roubei a outra dela. Tipo assim, eu não fiz nada. Nada mesmo. Absolutamente. Eu não sei nem falar. Eu não fiz nada. Porém, eu não fiz nada. Tipo, nada mesmo. Tipo, né? Eu não fiz nada. Ela que inventou essa história aí de eu roubar a amiga dela e tal. E aí, tipo, que eu e a amiga dela, ex-amiga dela, né, que não é mais assim, mas que eu e essa outra pessoa ia fazer, entendeu? Essa outra menina. Ia fazer o quê? Ia ficar aos pés dela pedindo desculpa? Não ia, oxi. Se a gente não fez nada, vai ficar pedindo desculpa. Aí, fez o seguinte, vamos ser amigas só nós 2, tudo bem? Ficamos tempão, ficamos acho que 1 ano, assim, sendo só nós 2 de amiga. Aí, chegou, tipo, eu nem lembro, tipo, eu confesso que eu tô de férias, né? Quando eu voltar, quando eu sair das férias, eu vou até perguntar pra minha amiga. Ou no Roblox, em algum lugar, eu vou perguntar pra ela. Porque, tipo, eu não tô lembrada. Que eu vou contar aqui pra vocês uma coisa, eu não tô lembrada exatamente como que aconteceu isso. Mas eu vou contar. Gente, aí ficamos um tempão, só nós 2 de amiga e tal, de boas, tudo certo. Aí, de alguma maneira, tipo, eu não lembro mesmo
Deu um bug na minha cabeça, eu não tô lembrando mesmo direito. Tipo, não tô lembrando de nada. Deu um branco, assim, sabe? Que do nada, tipo, a gente, não sei como, a gente virou amigo de um menino. Eu e a minha amiga, nossa, quase falei nome. Eu e a minha amiga viramos amiga de um menino. Assim, tipo, não lembro exatamente como, mas viramos, só viramos, sabe? Aí, depois que a gente virou amiga desse tal menino aí que eu tô falando, tipo, eu não vou contar em detalhes porque eu não quero falar disso, mas aconteceu algumas coisas, aconteceu alguns BOs, alguns problemas, e eu e a minha amiga, quase falei o nome de novo, eu e a minha amiga paramos de ser amiga desse menino. Porque aconteceu algumas coisas, alguns BOs e tal. Mas, gente, eu só tô falando esse menino específico porque é tipo assim. Era assim, esse menino, ele tinha amigos, meninos também. Tinha amigos, né? De boas até aí. E esses amigos só andava com ele. 2. Inclusive um é meu primo. Só andava com ele mesmo, tipo, só com ele mesmo. Com outra pessoa não andava. Aí, de boas. Andava com ele e tal. Mas aí tem um problema. Problema não, né? Até é legal isso que eu vou falar. A gente virou amiga dele, antes que a gente não tinha parado ainda de ser amiga dele, a gente virou amiga dele, tem que aceitar os outros. Tem que ser amiga dos outros também, os outros 2, que é 2. Tá, mas até aí, tá de boas. Viramos amiga deles, 2 e tal, de boas, Viramos. Aceitamos. Mas quando nós aceitou, assim, sabe? Só um detalhe. Eu confesso que eu não gostei muito de aceitar. Eu vou confessar aqui mesmo, de verdade. Não gostei muito, mas teve que aceitar, né? Porque a pessoa, por exemplo, tipo assim, se eu chegasse lá e do nada virasse amiga de outra menina, eles também iam ter que aceitar essa outra menina, entendeu? Igual eu aceitei, entendeu? Aí eu tive que aceitar também. Aí eu aceitei, a minha amiga aceitou, de boas. Aí, viramos amigo, ficamos amigo, mas eu acho, gente, que essa amizade minha com esse menino e a minha amiga com ele, tipo assim, durou muito pouco. Se eu não me engano, durou tipo uns 3 meses. Como a minha com ela, até hoje tá firme, entendeu? Até a minha amiga que eu me mudei, nem vejo ela mais direito, entendeu? Nem vejo ela mais direito. E eu tô firme e forte aqui com ela, sendo amiga dela. E ele, que eu tô perto e tudo, não consegui, porque deu BO, como eu falei. Mas é isso, gente. A gente tinha um grupo, 3 meninos e 2 meninas. Não deu certo esse grupo. Duramos, como eu falei, eu acho que 3 meses ou menos. Ou 2 meses e pouco, se eu não me engano. Então, gente, é isso, né, mais ou menos. Duramos 3 meses e poucos de amizade. E essa tal, lembra, gente, não sei se vocês lembram, porque eu falei que eu tive uma amizade que eu não gostei muito, que era muito possessiva até demais, que deu BO e eu parei de ser amiga. Essa tal amizade que eu falei, ela deu um impulso.
a casar BO com esse outro amigo aí que eu falei, que é ex-amigo, não é mais amigo. Entendeu? Ela deu um impulsinho pra casar. Porque essa tal pessoa, que não sou mais amiga, a que eu não gostei da amizade muito, sabe? Que era possessiva demais e tal, isso que eu falei. Então, gente, essa amizade, depois que eu parei de ser amiga dessa pessoa, simplesmente essa pessoa, tipo, não aceitou, entendeu? Tipo, aceitou, mas não aceitou. Porque sabe quando você tem que aceitar uma coisa por obrigação, que você não consegue desfazer isso? Então, é praticamente isso. Entendeu o que aconteceu? Foi praticamente isso que aconteceu. Tipo, não tinha muito o que fazer. Teve que aceitar. E foi isso que aconteceu, entendeu? Foi isso mesmo. Tipo, literalmente foi isso que aconteceu. Entendeu? Tipo, não aceitou que eu terminei a amizade. Não aceitou. Mas aí o problema foi qual? Não aceitou. E aí depois, quando eu tive novos amigos, que foi esses, né, que eu contei pra vocês, aí, que eu falei, e tal, que deu BO e eu parei de ser amigo e essa história. Então, gente, o menino que eu falei, sabe? Tem um probleminha. Tem um problema. Um grande problema. Que esse tal amigo, ex-amigo, né? Que não é mais. É tipo isso, ó, vou falar. Eu vou falar mesmo, gente. Eu tô pensando se eu falo, mas eu vou falar. Esse tal ex-amigo aí, ele, podemos dizer que caiu na minha ex-amiga. Tipo, no papo. Tipo, caiu mesmo no papo, entendeu? Entendeu? Foi literalmente isso. Caiu no papo. Não tem muito o que dizer. Caiu no papo e acabou. Entendeu? Mas por que caiu no papo? Essa tal pessoa, ex-amiga, não vou falar que é minha inimiga, porque eu não gosto de falar essas coisas, porque, tipo, inimigo não é coisa boa, né? Mas tá. Eu não gostava da pessoa. Aí a pessoa vai lá e vira amiga dela. Tipo, o negócio é ser amiga, oi, tudo bem, tá, né? Falar, oi, boa tarde, nanã. Tudo bem, tá? Não. Tipo, passar a tarde inteira conversando. Demais, né? Tipo assim, a pessoa sabe que eu não gosto, entendeu? Tipo, sabe mesmo. Aí foi por causa disso e outros BOs que aconteceram também, que nós paramos de ser amigos e... Enfim. Hoje não existe mais aquele grupo que eu falei, de 5 pessoas. E eu confesso que isso às vezes é um alívio pra mim, de não existir mais aquele grupo. Porque a gente fazia muito BO, causava muita intriga nesse grupo. E isso é ruim, sabe? Muita briga, intriga é isso. Muita briga, muita coisa, sabe? Aí acaba que isso não é bom, né? Então, foi isso, gente. Paramos de ser amiga e hoje em dia é eu e a minha amiga, que eu continuei forte e firme e forte, na verdade, com ela e a minha outra, que mora longe de mim, mas é amiga no coração. Entendeu? É minha amiga, sim, falo com ela e tal, mas tá longe. É isso, gente. Minhas amizades foram basicamente isso, só que em 29 minutos. Gente, ficou assim o desenho. Eu me distraí muito aqui, falando com vocês. Que acabou que ele escolhendo, tá? Eu gostei até. E eu me inspirei muito nele pra dar esse tema de amizade. E hoje em dia, gosto até das minhas amizades e tal. E é isso, gente.
Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para sempre que eu postar um vídeo novo, você receber. Beijos! Tchau!